Você não vai acreditar no que eu tenho para te dizer. Que tal eu te falar isso agora? Tem gente me perguntando sobre essa experiência de escrever um livro e é realmente dignificante. A Teoria do Minuto, ela teve essa capa, mas o sonho que eu tive, ela só estava escrito Teoria do Minuto e tinha uma régua, como o tempo contado de maneira linear, totalmente para frente. Eu não entendia na época. Vê o quanto é maravilhoso você entender que Deus está querendo te usar na vida e você não sabe nada, só Ele é que sabe todas as coisas. Porque comigo é exatamente o que aconteceu. Porque eu tive o sonho com a capa do livro, não entendi, tentei escrever, saiu 4 páginas. 6 meses depois eu tive um encontro com Deus pela primeira vez na rua, lá em Osasco. E aí, naquele encontro, as coisas começaram a mudar para o meu lado. E aí, alguns meses depois, eu tive a oportunidade de me render no batismo. Só depois de mais ou menos um ano, eu acredito, eu chorando e falava: Deus, eu sou uma leitora, eu amo ler. Eu já tinha entrado num momento de leitura, eu já tinha vencido a barreira de não gosto de ler, como a maioria de nós, né? Muita gente não gosta de ler, mas depois que você acaba entrando nisso, você acaba se apaixonando. Então, eu já estava apaixonada pela leitura. O que aconteceu comigo? Eu pegava a Bíblia e lia, pegava a Bíblia e não entendia. Aí eu ia nos cultos e eu entendia o que aqueles homens estavam falando lá, mas chegava em casa, tentava ler de novo aquela parte, eu não conseguia entender. Aí eu entendo hoje que isso eu não sei se eu posso chamar assim, me perdoe aos mais tradicionais e compreendedores da palavra. Eu chamo isso para mim como batismo do Espírito Santo. Para mim me parece que é isso, né? É assim que eu sinto no meu coração. Como Deus me batizou. Tá? Porque às 3, eu estava num hotel ali na Berrine, né? Num hotel no Hyatt, no Hyatt Hotel ali. E 3 horas da manhã eu acordo com a minha voz claramente, assim, bem claramente. Rose, levanta e lê a Bíblia. Eu achei que eu tava sonhando, virei pro lado, me ajeitei. Rose, levanta e lê a Bíblia. Na terceira vez, aquela voz gritou dentro de mim: Rose! Parecia que eu tava sendo chacoalhada. Levanta e lê a Bíblia. E assim eu fiz, abri e li o livro de Tito. Um livro pequenininho, tem só 4 capítulos, é super facinho de ler, né? Foi super facinho de ler pra mim, eu não sei ainda se é fácil pra você, mas insiste, tenta. E aí, com aquela leitura, eu fiquei maravilhada, chorei, e dali pra diante, pouquíssimas vezes eu não entendo. Às vezes acontece de eu ler alguma parte da Bíblia que eu não entendo, mas aí você joelhinho no chão, um pouquinho de conversa com o Senhor e o Senhor traz uma situação, traz alguém falando daquela parte, ou você faz uma pergunta para um ancião, para uma pessoa que esteja mais a par da Bíblia e a pessoa te esclarece. Ok, isso à parte, então os anos vão passando. E aí eu entendi que Deus me deu de graça a teoria do minuto, assim, quando depois já 2 anos, então agora mais tarde, passados, ou seja, 4 anos já, eu falei, nossa, eu preciso lançar, eu preciso fazer alguma coisa. E eu falava: Deus, o que é pra fazer com essa teoria do minuto? O que é pra fazer com essa teoria do minuto? E Deus não me falava. E aí eu peguei e chamei uma editora de programas científicos, não de livros, e pedi para fazer edição. Ele falou: de jeito nenhum, a gente não faz livros, a gente só faz os estudos científicos, Rose, você sabe disso. Eu falei: não me importa, eu só quero o livro impresso para eu poder começar a trabalhar, fazer palestras com ele e dar ele de graça. E assim foi. Assim eu fiz. Tenho palestras, já até falei para vocês aí, na Goodyear, na Continental, na Mafre, no Itaú, enfim, várias empresas grandes, empresas pequenas também, não tiro nenhuma o valor de cada uma delas, mas
2019, 2020 chegam na vida de todo mundo que tá vivo aqui comigo até agora, né? Então a gente passou por aquele momento de lockdown. Vamos ficar todo mundo dentro de casa e entender. Mas nesse momento eu ainda estava aqui nos Estados Unidos e eu estava fazendo pintura um belo dia. E quando eu fiz aquela pintura que eu estava fazendo atrás do vaso sanitário, pintando atrás ali, a hora que eu olhei, eu vi o vaso sujo e o livro sujo dentro daquele lugar. Sujo não estava sujo, mas eu vi ele ali dentro, então o lugar é meio sujo, então eu achei que não é que estava sujo, mas eu vi o livro dentro daquelas águas do vaso sanitário. E ali eu tava de joelho e eu já comecei a chorar e fechei a porta daquele banheiro, comecei a chorar e comecei a falar com Deus. Falei, Deus, eu não joguei o livro fora, eu não joguei. E eu tinha jogado, eu tinha ligado pro meu filho e tinha dito, filho, faz uma fogueira aí, que agora ele estava fazendo já ao conservatório de música de Tatuí. Eu falei, chama os amigos, chama os professores, aí faz uma fogueira e vai colocando livro a livro e vai queimando esses livros aí, porque eu não sei o que eu vou fazer com eles. Vocês acreditam que acontece? Anos depois, isso acontece, Deus fala no meu coração, os livros não estão no lixo. E eu falei, não? Como assim? Pá, liguei pro meu filho. Falei, filho, você fez a fogueira? Ele virou e falou, não, mãe, não fiz a fogueira. Jamais ia fazer isso. Você colocou muito dinheiro nesse livro. Muita coisa. Por que a gente está falando que eu coloquei muito dinheiro? Porque, se você perceber, não é um livro. Não é um livro comum. É um livro com papel brilhante, papel de estudo científico mesmo, é de indústria farmacêutica, tá vendo? É um livro pesado, né? É um livro que encareceu muito. E falta nele as referências bibliográficas que eu não percebi, não estão aqui. Então, mas tem referências bibliográficas. Estão todas listadas no Word onde eu tenho, todas elas bonitinhas listadas. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso é que quando a gente faz as coisas assim por paixão, sem planejamento e vai fazendo e a gente corre riscos de desviar. Faz sentido? Por que eu quero dizer isso? Porque você pode estar aí querendo escrever o seu livro e que isso pode servir um bom conselho para você, para que você dê uma olhada em todos os aspectos. Então, eu estou entendendo e estou vendo a importância, o quanto que é importante a gente olhar, por exemplo, eu não sei qual que é a categoria do meu livro. Dá uma olhada nisso. Olha que interessante. Vou mostrar aqui para vocês. No registro, na Câmara Brasileira do Livro, esse é o registro, né? Aqui você vai enxergar que eu estou com uma categoria de conduta cristã, vida cristã e cristianismo. Poxa vida. Eu não consigo nem me encaixar na faculdade, nem me encaixar no cristianismo com o livro, porque o livro cita situações científicas e cita a Bíblia. Então aí eu falo, quem sou eu, afinal de contas? Que categoria que é esse livro? Bom, ele está muito mais para desenvolvimento humano. Hoje eu consigo agora, aprendendo o que é categoria, eu estou conseguindo compreender que ele está mais para desenvolvimento humano, espiritualidade, né? Eu vou ainda entender mais um nichozinho ainda dele e tal. Mas o fato é, eu estou fazendo a lição de casa tantos anos depois, porque agora vou trazer logo mais aí as minhas novidades de livros que eu tenho para escrever, que eu estou me dedicando a escrever, amo escrever, é uma paixão que eu tenho. Então, mas agora não, mas agora eu tenho olhado com outro olhar. Então, fazer uma boa planilha, analisar quem são as concorrências. E aí, gente, essa coisa eu não acho que a gente tem uma capa feia, tá? Muito tempo depois de estar pronto, eu comecei a questionar, falei, quem é? Porque alguém me perguntou, quem é esse cara? Aí eu falei, sei lá, que pergunta estranha. Eu nunca nem passou isso na minha cabeça. Quem é esse cara? Ele até meio que parece de leve um irmão meu que faleceu mais velho, mas nem assim, não é. Nada, o cabelo não tem nada a ver, a cabeça é diferente. Mas quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara. E aí eu comecei e falei, uau, por que eu não dei atenção? Você entende a dor de eu não ter dado atenção nos detalhes?
Pois é. Aí agora, olhando para isso, eu vejo, assim, lendo, compreendendo um pouco mais, eu vejo que esse homem realmente ele está num momento de reflexão. Assim como eu também me coloquei. Momento em que muitos chamam, depois da pandemia, tomou conta de todo mundo, depressão, né? Tomou conta de um monte de gente. Uma tristeza que às vezes a gente não sabe de onde vem. Então, a gente para naquele momento e olha para nós mesmos. A maioria fica tentando fugir desse momento muito tempo. Então é onde se estende o momento o minuto que eu vou falar, né? Vou chamar de minuto pra gente não perder o costume de falar de minuto. Do minuto depressão. Às vezes se estende demais porque a pessoa não se dá o direito de olhar para si mesmo, olhar para dentro e olhar e, sinceramente, dizer: Deus, aonde eu preciso corrigir os meus passos? Em que ponto eu estou te desagradando? Porque muitas vezes é um simples e pequeno fato. É uma coisa simples que às vezes o fato de fazer não é o problema, mas a intenção do coração é o problema. Entende o que eu quero dizer? Bom, então é nesse ponto que a gente posiciona a teoria do minuto. Que existe tempo para todas as coisas. E existe um tempo em que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos para identificar os pontos fortes, os dons e virtudes que Deus colocou no nosso coração. Porque aí a gente sai para trabalhar com alegria, a gente casa com a melhor pessoa que tem, a gente não se divorcia, a gente educa melhor os nossos filhos, a gente cria uma comunidade do bem. É isso que eu gostaria muito que a gente conseguisse falar esta língua. Uma corrente do bem. Onde a gente pode se dar a mão e abrir o coração e dizer: errei nisso, me perdoa, né? Mas eu não vou errar mais. E aí a gente até volta a cair no mesmo erro, porque às vezes é tão forte, tão intrínseco aquilo na gente, que a gente vai cair naquele mesmo erro de novo. Fala: ok, agora eu percebi, eu não vou deixar a próxima vez. E começa a colocar alguns pontos de partida, alguns pontos de gatilho antes do gatilho. Vê se você entende esse ponto, que é aí que eu acredito que é o que é aí que é o pulo do gato da teoria do minuto. É onde eu falo que a gente estende o tempo. Aí eu identifiquei um hábito. Ok, então eu vou colocar algo antes de começar aquele hábito, para que eu possa na próxima vez não cair nele de novo. Assim eu entendo que a luz entra quando a gente permite. Esse é a grande sacada da teoria do minuto. Quando a luz entra, nada mais tem espaço, nada mais cabe, nada mais faz sentido. Eu acredito que esse minuto vem para todos. Por que eu digo isso? Porque lá em João 3,16, talvez, ele diz que ele veio para todo aquele que nele crê. Não é? Ele veio para todos, para todos. Agora, cada um de nós vai precisar dizer o não para que ele nos libere, ou o sim para que ele nos tome. A palavra de Deus é assim, ou sim ou não. E isso é uma decisão individual. Isso é palavra examinada, simples e pura. Não tem nada a ver com religião. A sua religião é aonde você decidir estar. Se você quiser conhecer a minha, seja bem-vindo. Tá bom? Quero te agradecer por estar aqui. Se você pode, por favor, aqui embaixo, entra no formulário e me manda os seus dados. Porque eu gostaria de te conhecer e talvez fazer um vídeo call com você. Queria saber se você já leu a teoria do minuto, se você se interessa por essa leitura e conversar um pouquinho, tá bom? Então eu vou deixar um formulário para você me dizer quem é você, da onde que você está falando e se a gente pode se aproximar. Um abraço.